algumas minuciosidades, né? O que vira direito de liberdade comparativa perante as aleatoriedades que dizem, auscultar, né? Impostar a tritalidade, né? Dever satisfatório que presencia a tritalidade não pejorativizada perante, né? Observalidade congênita, vamos assim dizer, né? Que justificam-se as necessidades, né? Expansionistas afins sustentáveis, né? Que é o paradoxo da liberdade, do arbítrio, né? Da jogatina, quando isso efetualiza condições governamentais, né? Demoditatoriais, né? Taxadas desditatoriais, pró-democracíveis, né? Até que ponto a coisa se torna comparativa a quem ainda está ter olho observável, competência observável, que se traduza reagência aditivatória em trânsito, né? Que parasitaliza reativa involuntária, né? Coloquei aqui perante algumas, né, finalizações o que são minuciosidades, né? Resquícios, né? Rodapesializadores, vamos assim colocar, né? A racionalidade é aguda, né? Que dá termos enxergativas, ou leveza, ou, né, tendência uniforme, anti-uniforme, né? Publicidade trabalhável, desprivatização, né? Oportunismo desprivatização, desparticularizador perante laica ordenabilidade a quem, né? Então, pelo menos a racionalidade tem peso, né? A quem justificar a pejoratividade, né? Sustentável que expectativa, né? Resistencialidade crônica sustentável, assintomática saudável, vamos assim dizer. O tempo é corrente, até que prove o contrário, né? Independente se pulsa, se é estaticamente observável, se é matematicível, dinamizada enquanto concordância física, a quem, né, não dá-te decadência química, né, lixotetoide, né, o que vira, né, referencial coisificado, independente de massa morta, o que fica atribuído à massa morta, como as condições agudas, consideradas facilitatórias entre condição coisificável, enquanto a química, né, a aguda das químicas, a facilidade das químicas, a quem justificar energética, entidadeamento, né, sustentabilidade humanizável perante a física, né, enquanto, né, materialização percebida ao peso corporal, ao olho nu, enquanto minuciosidades, né, subatômica perante a estática, o que é o auto-percebido, o multipercebido, que vira a ser a sobre periodicidade, né, dinâmica a quem comparar tendência desacelerável, né, maximizatória perante contexto velocidativo, né, quando velocidade tem essa que momento abstratualidade ou interatividade perante o que determinamos como variáveis físicas compatíveis, né, ou não desagregadas, né? Um elemento homogêneo, H2O, proporcionalidade de H2O, homogêneo, né? Vira homogêneo enquanto propriedade bruta. Num dado momento é água, ainda que sobre questões seja água, entre questões, aqui em peso, formas tais é água, né? A quem compara é água, a quem data homogêneo se comparado ao que, mas o que vira, né? A substratualidade, né? Não necessariamente enzimatória, né?
que é, né, o retorno enzimático, assim colocado sobre as condições, né, a deformação, né, perante os agentes físicos que categorizam o que veio anatomizar, né, imortalidade, o que vem categorizar metamorfosismo provisório, né? A Santíssima Trindade não é um acessório interpretável, né? Não existe entrar em trânsito com a Santíssima Trindade quando agrega subsistencialidade dizer que você entidadeia, aliena, não sustenta valor e fica sobre uma ostentabilidade decorativa, né? Existe uma realidade muito real que exercer alguns papéis e decorar, eu fico até um pouco, né? Fico chocada quando eu vejo uma experiência artística de decorar, trouxe uma, né, o que, que é a coisa atribuir algum juízo de sustentabilidade proximal, alguma vivência para que você de fato faça uma leitura sistêmica e transfira aquilo perante corrupção. Indivíduos sem responsabilidades perante o que é o bi-unilateral ou o simultâneo, unilateralizado, quando, né, entre heterotrofias como o heterossexualismo, ou mesmo a gravidade de apontados, né, não racistas homossexuais, quando a coisa implica, né, interpretar o outro não é você e o corpo não é de ninguém, né? Utilizar múltiplos personagens, ganhar palco e ostentar condições superiores tais, angariações tais, dizer que isso tem um valor moral tal, paradoxo do esforço pelo não esforço, quando isso implica a tragicidade da comédia, como a comédia da tragicidade, dizer que alguns, né, se tornam palco de leveza quando demonizam questões, ou são convidados a palcos de leveza, mas quando são produtos de muita prática de racismo e de humilhação, como, né, nem todo mundo sabe fazer comédia. E o que é impulsionar, né? O que é impulsionar o fracasso da tragédia enquanto a quem suspense, que se faça mais ou menos pressórico, nem que momento se faça terror demonizador, espiritualizador a quem justificar, né? Vantagens caso, né, roubem éter, né, ou, né, eternidade, corrente ou qualquer coisa que tentam multitestificar físicas, paradoxais físicas entre montantes frequenciais que sobrecapitalizam inflações, né? A quem justificar desinflações, né? Quando colocar o que vira cultura de entendimento corrente, quando renascido, desnascido, que é a volumetria entre nascer pequeno, morrer grande, não necessariamente renascer pequeno e nem tão pequeno, perante que ordenabilidade, quando colocar o que vira a interpretação maior de um pacote que se racionalize sem perder a individualidade e a percepção da singularidade multiproporcionalizante, que num dado momento você coloca, né, pseudopodificações como fatores plasmaticíveis que sustentam a flexibilização assimétrica, né, perante o que vira o peso da constante a quem justificar a dicotomia variável, né, que é a plasticidade, quando dizer, né, sobretudar mecânica ou condições como filosofia de humanas, a quem, né, propriedades fundamentais que expectativam a exatificação não decadente, né, mesmo sustentável, que capitaliza o trabalho, mas que não aerifica zeros abstratuais não utopizados, né, não desutopizados, coisa mais ou menos assim. Então a Santíssima Trindade, enquanto estar naturalizado ou radicalizar-se a qualquer maneira, é um convite, né, ao autoimpulsionamento da corpolatria não pejorativizada e não pejorativizada a quem, né? É um sacrifício atemporal, não mensurável, que implica a luta constante pelo alto um, e é muito perfeccionismo a quem compartilhar o Inter 2 para genetificar genetificar-se o 3 do Espírito Santo radicalizado.
né, já radicalizado, como em que dado momento virou modo, desmodo de sacrifício, dizer que todo mundo, platô da eternidade, é todo mundo ter o seu não precisar ser gerado, o que é o autocriado, o que é o autorredentorizamento de você e por você mesmo, que é dizer não ouvir o outro, independente de condições atritais tais, o que são condições basais, que a minha independência é mesmo a minha resultante de não ouvir o outro e o que elementarmente não ouvimos, né? Paradoxo de não ouvir alguém, o que é a sustentabilidade maior que justifica o correntismo anatomizável a dicotomizável perante, né, quem de fato compara as intermitências entrelaçadas enquanto morte e vida a quem, ou sustentabilidade aguda, crônica, perante o que vem a ser, né, a espiritualidade proporcional, né? Quem enxerga o subatômico elementar como anatomizável e a quem enxerga o anatomizável como, né, pró-descoisificado gente, né? Vamos assim colocar. Então aqui, a distância existe para quem não merece interexistir, né? Ou seja, ela autoexiste a qualquer modo, independente de que você perceba ou observe a interexistência, né? Dizer, somos enganados, né? Que momento você não tem como deixar de existir e dizer em que momento algumas tristezas levam a quem justificar a própria morte pela sobrevida, subvida a quem comparado, mas que num dado momento, né? O que é dizer que o outro, né? No mais uniforme, né? Ou literalmente menor, né? Que a distância, ou que a proximidade, ou que a distância, que é a condição do impossível revelado a quem justifica a responsabilidade multiprobável, que entenda mesmo, né? O que é a distância e a proximidade, estando dentro, estando fora, quando ficam esses valores tais, né? Que é perceber coisas aparentemente não vistas, aparentemente não estadas, ser convidadas a tratoriamento premonitivo, preventivo, como pró-curativista, pró-descurativista, que te convide a desacelerar aparentemente e entrar em sentido de morte, né? Descer ao inferno, né? Desoriginalizar-se, descendo ao inferno estratificatório, se assim, né? Colocadas as linearidades possíveis perante as castificações existenciais, o que tange, né, o escalarizar-se, desescalarizar-se entre atalhos e dimensões, né? Então, condições tais enquanto distância, né? Quando por vezes rebaixamos, ou porque rebaixamos, nos tornamos cegos, não cegos, se temos o alto 1, se temos no mínimo 3, fica, né, o que vira datar impessoalidade reversamente ascendente, pró-descendente, independente de sangue, de coisificação padronizada, né? O que viram opostos se atraem, necessidade de par, ou qualquer coisa assim, né? Que de fato, independente de sucesso, aceitação suficiente, né? Determinada uma condição sexual ou parasitária, ou não necessariamente, o que são as percepções máximas que convidam tal condição, mas que num dado momento fica percebido que as probabilidades aumentam e a quem, né, desidependente ou dizer que é prejuízo, né, caso a fidelização, quando a questão da fidelização, né, fique impulsionada quando regras e regras sapientais que direcionam e impulsionam os tratados religiosos perante, né, a responsabilidade de morte e vida ou de estar esse trânsito limiar de exercer leis, impostar responsabilidades de trabalho, utilizar os limites do corpo entre a morte e vida, o que é o sacrifício que desexpectativa, o trabalho que é quem é expectativa, o que é juricizar apontamento, de tirar direito ou de fato de matar de alguma maneira quem somos quando agentes fidelizadores, quando a questão, né, memórica, fotográfica, né, quando as coisas são colocadas sobre desejos não necessariamente reprimidos e não necessariamente desejos, mas a quem atribuir pecado, heresia, proibido, ou mesmo que vira para o observável tocante, que mesmo reaja
as condições materiais tais, o que virou impulsionar os males, desimpulsionar os males da língua, ou mesmo impulsionar que o indivíduo seja pressuricizado internamente a entender a gravidade de algumas questões que desmoralizam, que lançam-se ao outro pelo próprio problema, ou que sobra saturar. Estar a tritologizações sociais descabidas que viraram festas da carne, não necessariamente colocando o carnaval, o que viraram saturações de multidões, quando delinquentes corruptos não bem determinados, né, drogados, ou a quem justifique estados de não loucura, a toda conveniência da loucura que finalizam-se assim, desqualificarem toda forma de seriedade perante as coisas, né? O que é isso categorizar a necessidade de reducionismo, velocidade, né? Aceleratório, vamos assim colocar. A organização social perante o entendimento de algumas coisas justifica que sobre algum platô, como atribuímos o termo da desplasticização irreversível, categorizada como o processo enzimático, né, a elástica, a transformação, a deformidade elástica ou qualquer coisa mais assim, a enzimática ou qualquer coisa assim, né, sobre o que vira o platô de, né, do viver em sociedade, a brincadeira que virou, né, entre não limparem a bunda, de cadeia aberta toda a criminalidade, entre alguém ainda tem que matar, está sobre bombas nucleares e todos têm que responder a acatar seus fracassos silenciosos, a quem gritantes de ter que escolher o menos pior e de fato apontar as bravuras de quem consegue, quando se tornam imperativos de corruptos sobre corruptos, ou quando isso cai por terra, quem é o dono primeiro, e quando o primeiro, né, sobre a fartura que deixa, a quem apontar, né, destituir valor, né, mesmo desconstruir a coisa e dizer até que prove o contrário ao mandamento de Deus, a quem entende isso aqui mais não é vendido nem comprado e não é corrupção, que alguém tenha até onde a força traz o imperativo de expectativar a reordenação quando isso vira, né, paradoxo mesoparadigmático, né? Quem são os coadjuvantes, sinergistas que infernizam sustentabilidade parasitológica perante, né, democracia para ditadura como ditadura para democracia, né? Ganhar volume para dar bunda para ganhar volume, coisas mais ou menos assim. Sobre intransitivo, transitivo direto, coisas mais ou menos assim. Então eu coloquei aqui: o presente é verbo gerundificante como a perpetuação que revela ortodoxias literalmente assustadoras, né? Imensuravelmente inédita, oferta observação referente entre conformes, vamos assim dizer, o referente conforme, o conforme referente, né, a quem se compare, né, a quem se compare, espaço-temporalidade afim, né. Algumas questões tais sobre me apontar perante o que eu vivi, né, olhando a viagem assim no tempo, né, ir no passado, que é o paradoxo da burrice, quando o verbo, o corpo, o verbo gerundifica as passagens correntes, voltando ao passado, o que é a futurização sobre presentes e cumulativismo, que categorizamos como limiaridade expectativa variável num contexto de eternidade constante, a quem datar o princípio da imortalidade enquanto a humanização ou né, a colocada racionalização medicinatória, né, curativista, perante os hemisférios corporais que querem mesmo atingir o platô da eternidade satisfatória, né, da vida eterna, delesti da vida eterna, oremos, né. O tempo, né, o que é o meu tempo, como que eu coloco, o tempo pulsa, né, a energia pulsa, o tempo corre, né, a volumetria volumétrica, né? Se colocarmos uma escala de valores, o que é inflação e a ida e vinda, de nada e tudo, até que ponto tem uma parede de retornar, né, ao nada, que momento isso responde ao retorno do alto 1, que são as intermitências volumétricas, a quem sobra arrastos de nascer pequeno,
né, entendimento da reagência entre o chip pequeno, como o corpo responde, atracioniza, blinda, protecioniza, pró-predestinatório, né, pró-despremeditatório, como, né, dizer assim, fica revelado ou foi profetizado, né, que fica quem profetizado, né, datar em que momento o nascimento ou a fecundação é uma parte principal quando colocar a conjuntura íntima adiante como um contínuo e o que vira a condição não acidental que preventiva a ostentabilidade não percebida dinâmica da eternidade como a estática que favorece uma conjuntura variável a quem se compare, né, utilizar como recurso o modelo corporal, né, dizer até que ponto a quem, né, veneno, saúde e doença, a quem se contamine, a quem quer se contaminar, gosta mesmo sendo doente, né? Ali prefere morrer junto, né? Questões tais quando entre veneno, dosagem, né? Remédio, veneno, qualquer coisa assim, né? Então, o tempo envelhece, né? Envelhece morrendo, renascendo, ou as questões da volumetria, né? O tempo sentida-se o tempo, né? Talvez, o tempo talvez mate, assim, intermitencia, angularidade conforme, né? O tempo talvez desmate, desintermitencia, reversa elementar referente, né? O espaço está vago. Ó, ih, cabe muita coisa. Basta pendurar e saber pendurar. O espaço está vago. A aceleração é para quem corre. É para quem corre livre, como a velocidade para quem a tem, né? Algumas coisas aqui pensando sobre como categorizar, ou melhor categorizar, né? Quando num dado momento, entre Galileu, né? Que é olhar para o alto sem perder de baixo, que é olhar para baixo sem perder do alto, condições que literalmente exigem plasticidades perante alturas, profundidades, larguras, distâncias, entendimento proximais, né? Interobserváveis quando invasivos, não invasivos, e que sobre a sustentabilidade colocada sobre um platô catabólico, anticatabólico, né? Aeróbio, anaeróbio, né? Ativista que subsistencie entendimento de atividades largas a exercício isolado, né? O que vira um movimento retilíneo uniforme a escalaridade. As conjunturas datadas multimatematicíveis, né? O que é a pré-formularidade? O instinto pós-escalarizante, que a quem datar, né, originalidade instintiva, formular e dizer que a linearidade traz leveza a quem tem poder de comando, que possa desobedecer às leis devido ao protecionismo que as mesmas auto-oferecem em blindagem, né? Pô, só rico, só pobre que tem que fingir etiqueta, porque ele precisa pedir, prestar trabalho, alguma coisa cênica assim, o assado, porque o rico, olha lá, é rico, mas você vê, ó. E se tiver dinheiro, ou se tiver o poder de trânsito, a quem datar dinheiro, volume, beleza, feiura, né? Que viram condições entre opostos, se atrai porque ou dá largura ao outro, aquele era tão pobre, é compensado pela riqueza do outro, né? Que é o cu do moreno total. A quem assina e quem não assina ganha velocidade, ganha tipologia de fibra, ganha comprimento, outro ganha largura, agudos, né? Quando datar em que dado momento, né? O que era espiritualidade ou racionalidade, que diz que dependeu de expansionismo ou largura, ou fracasso de largura para ostentar a variabilidade ou postular, né? Ou mesmo sintetizar, tendo domínio da postulação que prescreva, né, em praxeologias a síntese, né, já prevendo a pré-postulação despedaçada, né, em que momento a coisa faz e vem recategorizando quando não se tem nada para fazer, ou perder tempo quando o tempo traz essa dilatatória, né? O que é a dilatação temporal perante atalhos, né? A presentificação atalho dimensivo, que temos o tempo vai,
né? O tempo pulsa, o que é para mim a energia, o que é para mim dar a luz, né? Não dei a luz, né? O que é para mim a energia. Agora pega alguma coisa, sumiu todo mundo, sai puxando fios. Não, não sei, não foi colocada, não teve tempo. Perante todas essas coisas, realmente não sabe, eu não tenho tempo, imediatamente não, eu não sei. Eu não sou colocada sob o plano de 110, 220, ou a quem fica oferecido toda a condição impessoal, humanizada, que fica entidade deslizando entre as coisas. Eu como, né? A meu ver, raramente me machuco, raramente quebro, raramente esqueço, né? Que é comemos, alguém se faz cortante, alguém se faz invasivo, em algum momento fica terceirizada a coisa, pode descomer a quem dá teu pecado, não pecado, quando dizer o que é a ação de graça, de seccionar do corpo, se fazer invasivo e permitir que o outro se faça tocante e, né, consagrado, né, naturalizado, não pecador, quando a toda tragicidade multitemporal descabida, né, tem, mas acabou, né? Perante crucificação, morte, guerras ou todas as coisas, montantes complexos, e que a margem da complexidade traz muita materialidade, né? Fixatória perante a consagração do milagre enquanto naturalidade enquanto milagre, o sim, o não, a morte, a vida, a ostentabilidade, o direito, inclusive parasitológico, de, né, matarem, morrerem, transacionarem sobre alguma linearidade, que o espaço vago, parece cada um ter o seu interespaço, e aqui interoriginalidade. Então, o que é o arbítrio? Primeiro, né, quando o alto um está consagradamente, constantemente por ele mesmo, a quem fica, né, interdesnadamento, interdestudamento, ou condições tais, quando colocada, né, talvez reforçar um pouco mais sobre, né, o que momento prétero futurizei, mas era o mesmo radical, né, indo para algum lugar, independente do sentido, ou mesmo dizer em que momento saí da eternidade e vou para ela, por questão de dizer que, né, a purgatorização da desordem, ou a aba da desordem, ou um montante em que momento anatomizado impõe um padrão aqui, você se perceba perante volume de minoria, volume subatômico, volume de maioria, carga total para no momento é o platô, é o paradoxo, é o sim pelo não, né? É você de novo, era você sempre ou nunca foi, a quem justifica em maioria, né? Subsistenciar deixados teóricos, uniformizar adestramento raso, né? Num dado momento, que são os adestramentos profundos, né? A enxergativa, a quem apontar sobre lentes ou sobre cerne, considerações, não perceber o subatomizado, quando num dado momento enxergamos tanto, quem parece não merecer, quando portais se abrem para agudos ou intensivos sobre a mar, em algum momento ficamos cegos, em que momento somos convidativos a revelar ao outro, e em algum momento o fardo do outro é devolvido, é compartilhado e vira, em que momento gostamos cegos, a quem doa apontar a diferença de pobreza, de volume, de riqueza, mas desde que a parasitologia não aconteça e o acidente, né, o que vira as questões das probabilidades quando testes, né, testes acidentais é quem justifica a experiência de não sobrados, né? Então, né, até que ponto o paradoxo do capitalismo ostentado para todos, ao inferno satisfatório, ao capitalismo sustentatório, e a quem justificar valor moral perante o que se quer tão constante, tão basal, que comuniza, né? Comunistaliza a uniformidade, né? Tenha todo dia no prato, tenha todo dia na cama, né? Que entendem como racionalidade individual, coletivizadora, ou mesmo trânsitos, né, o empoderamento do sucesso perante as possibilidades, né, extintas e não extintas, que categorizam formatações afins, em que momento dizer que propriedades dimensivas apresentam superioridades tais, que é o platô entre a estática e a dinâmica, entre a constante e a variável, de morte e vida, tudo nada, né? Que traga ostentabilidade sobre o que fizeram, né, almejarem amarrar, né, que é a mecânica clássica, ou qualquer coisa que eles colocam entre, né, subatômicos e macroatômicos, né, quando a coisa tem ao redor do seu corpo,
que é autonacionalizar, o que é desinternacionalizar, né? Sobre uma casa ou as condições proximais que reagem ao convite do que panspermicamente, não necessariamente panspermicamente, entre deixados ou entre condições tais, que categorizam até que ponto o a pé, né? Eu, até então, aparento, né, viver um futurismo. O que veio a mudança corporal e a plasticidade do entendimento enquanto heterossexual e monoteísta, ou como isso veio entre naturalizar e não desnaturalizar, falar a qualquer modo. O que é a qualquer modo? Quem escuta a não ser qualquer modo, né? A verbo gerundificação não tão flexível assim, quando, né, ortodoxaram alguns valores sustentáveis que impulsionaram poderes cientificíveis facilmente comparados, né? Coisifica-se desresponsabilidade humanizatória, assim virou multicobaiamento de pedaços literalmente fracassados, né? Ainda que o que é apontar tais mensurações não serem cientificíveis quando o que é o artificializado, o que é o coisificado perante esses hemisférios corporais apontados cobaiados, e que mesmo, né, esta minuciosidade perante essa genética que ostenta a robótica, a informatização, né, que são objetos do fracasso, ou que são maximizar trabalhos compensatórios isocinéticos, campos isocinéticos, né? Campos compensatórios quando a responsabilidade interhumanizatória de justificar perante a condição perpetuadora é algo, né, entre a elementaridade e a pró-elementaridade ou associado corporal, que isso implica para num dado momento você dizer o que é não ser alienado a alguma naturalidade, independente de nascido, ou que vira essa condição cambial, né? Você tem o direito de se diferenciar e perceber a trindade, né? Não do antecedido a você, a quem justifique tempo, ou nascido pelo útero de alguém, onde aparentemente entre a fecundação de dois, deles impulsionarem e obrigarem isso, principalmente se eles não tiverem vivido, né? Então, o que é essa originalidade corrente que sobre alguns aparentam instintivamente a temporalidades já corridas, que é retornar a um zero ou fixar uma condição que dali, né, se não fosse aquele momento, que seria depois de Cristo e antes de Cristo. Mas isso é uma coisa consubstanciada entre a presencialidade da vida. Isso tem que ter uma elo continuidade em vida, até que ponto isso se perde, se vira acidente, se vira morte, se vira não observação. Isso vira a tritologia onipotencial que vai entidadiando a pessoa, vai formatando nomenclaturas energéticas tais, né? Quando que vira o campo da coisificação e pró-descoisificação, que vai experimentando, permitindo experimentabilidade humanizável, a quem se compara justificar que é o efeito posterior, né? Se é a capitalização máxima, quem é comunistalização máxima, datar monoteísmo fracassado e não fracassado alguém, quando o corpo e as possibilidades multiesfinctorais, né, serem enxergadas ao platô de poligamia, né, quantos grupais nem monogâmicos ali mais ou menos conseguem ser, fica o engenhocamento fracassado, não fecha a conta, não consegue olhar, multi-enfiar, o que é a dinâmica de você entender o ponto G de frente, quando a coisa implica, e assim fizeram, independente se trocar, passa a ser você o homem, mas ainda é o homem e a mulher, enquanto isso limiariza uma condição que é o 1 de 3, né? Quando a responsabilidade de dois mesmo emancipam a experimentabilidade perante o terceiro, que se faça o alto 1, retro 1, o bi de 2, que apresente sustentabilidade de não reproduzir e de muito viver, de eternizar diretamente, então condições tais, né? O bi não fracassado, que é esse oportunismo, que é a genialidade que de fato, né? O bi, o autotri, né? A trindade ou radical trindade diante, quando no mínimo 3, né? O que é alimentar, desalimentar, trabalhar e justificar a inteligência sistemática de fato, que se compare o piso, o teto, a grandeza cerne colocada para, né, o câmbio, desde quanto tempo de fato se torna profetizada esta pauta.
já que a condição de Jesus foi ontem, Maria foi logo ali, não necessariamente pelo platô de idade e tal, quantos já teriam morrido e renascido no tempo do destempo, não necessariamente, é sobre probabilidades, mas de fato, né, perante a originalidade independente de estar entre alternâncias de fracassados ou de transitivos, né, que se façam corruptos a quem? Tipo pais que foram pais, e quando você categoriza a disciplina, a verdade da disciplina, quando alguém também te transfere, acredita sem ver ou acredita ao modo dela, ou você se tornar parte de uma disciplina de domínio de alguém, você vê valor pelo cuidado, mas o que é agregar percepção parasitológica, ou não necessariamente parasitológica, perante toda esta condição, quando a liberdade e o entendimento da lei, o valor da lei protecionista, que entenda a liberdade e o arbítrio dosado como as condições usufrutas que se fazem selecionadas, em que dado momento você come só aquilo ou precisa de compensar e precisa perceber até onde não perder a proximidade das aquisições, das reagências que subsistenciem aquisições, né, multi-institucionadas, como não necessariamente empacotadas ou qualquer coisa assim, como as propriedades fundamentais, né? Em que momento água, fogo, terra e ar, energia, não necessariamente estão em trânsito temporais, involuntários, né? Sobre voluntários não percebidos enquanto periodização elementar nobre, que subsistencia, né, o protecionismo aterrizador, essa gravidade que subsistencia estarem astronauticamente ou, né, abduzivelmente, desabduzivelmente a, né, capacidade respiratória direta, a capacidade energética que respondam, né, o que alguns atendam, angularizações sustentáveis minuciosas perante o que eu categorizo como angularizações, né, amplitudinalizações entre bases, né, entre vértice e horizontalidades, quando o corpo, né, entre eixos e planos e entre as possibilidades que num dado momento literalmente se tornam bem amarradas, como no meu caso, o que são os movimentos literalmente suficientes, quando adução, extensão, flexão, adução, abdução, que vira considerar modelo padrão, né, rotacional, circunducionado, né, ou qualquer coisa mais assim, né, o que desliza, o que são, né, o que é uma ossatura de fato sustentada, dicotomizável às condições que se façam, né, o que vem primeiro. Porque temos que ir tanto ao que vem primeiro, mas o que vem depois, né? E de fato o que é o tempo, né? O que é a energia, né? De fato, que é dar a luz, né? Que é a necessidade impostada é dar a luz, né? Tiraram a luz, impõem que tenha que dar a luz, né? Ou castigue por não dar a luz, o que é a interpretação de, né, sentido teórico, ou mesmo sentido prático, sentido praxeológico. Eu, enquanto uma mulher totalmente interativa às condições de cargas, em que momento aparentemente estática, passiva, né, perante tecidos mortos ou desconfiguração padrão que atenda a maioria satisfação, né? Deve ser igual, assim é ótimo, é humilde, porque se faz humilde quando nem está suando, está na cara do povo, está mostrando que responde à pobreza. Tem muito dessa coisa miserável de ostentar, né? O convencimento pela fé, caso a fé mais materialize ao direito do outro recursar, ressustentabilidade, dá o dízimo a quem quer dar, né? E roubam, né? O que dão, né? Sobre a originalidade, né? Se estão faltando, se está tudo miserável, ainda dão e roubam. O que é receituamento multicapital que transita, né? O empoderamento das coisas, a receituação uniforme literalmente proporcional, individual, nem sempre faz suficiente, né? Qual é o gasto calórico, como responde a condições absorcivas tais, e de fato o que é a telecinésica, a quem perceber, a quem justificar, que mais dá, né? O Deus fica apontado, escancarado, injusto, ou fica passivo indiscretamente quando, né, alguns em trânsito, ou quicando para lá e para cá, não veem esta potencialidade como o trabalho maior literalmente ressurreto, e quando a cláusula ressurreicensorível entre alturas e profundidades multirrevelatórias trazem esta configuração inédita, como mesmo impõe condições, né,
intermitenciáveis, a quem justificar inferno, morte, vida de conformes, que bem, né, aceite, mas eu penso que, né, é uma riqueza tão grande que para todo mundo vira lucro qualquer desgraça ou qualquer, né, organização se vender ao silêncio, se submeter ao gritante, que adeque, né, que siga a instrumentalidade e tal, aproveita que a música está tocando, aproveita que pode escorrer a lágrima, né, finge que é alegria ou finge que não é, tem-se essas, né, que vira, né, a paradoxalidade do louvor a quem justificar reza e fazer ora, né? Coisa que na verdade também nunca foi impulsionado a mim, o que é a leitura das coisas, que modernizaram potencialidades aparentemente camufladas, aí isso é um cálice sagrado, isso é um caneco, isso é um copo, você corta uma coisa, qualquer coisa, né? O que vira transposição metafórica, desmetafórica, o que subsistencia formas, percepções formatatórias, metodológicas, não pejorativizadas, né, que subsistenciam, que é o respeito à seriedade por algumas coisas, como que vira, né, impulsionamento, né, de tragédia, de comédia, e não necessariamente tá rindo porque tá chorando porque tá rindo, né? Mas mais ou menos completando aqui, então, o que é dizer, né? Fui Maria sendo, né? Em que momento somos Marias de um mesmo tempo, né? A consagração de Jesus, enquanto no corpo de Maria, revelação de Maria, o Deus de deuses, né? Coisas tais minuciosas que trazem toda uma rehistoricização quando teorizaram, né, em praxes aparentemente estática, teorizar sentido sobre repetitivo, sobre singularizador sub, né? Colocando aqui essa reforma revolucionária, é o que sobra dizer também.